Tudo bem, Marlene? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Marlene, é um grande prazer receber você aqui no Identidade. Ter entrado em contato com a sua história, que é tão bonita porque ela é tão sofrida no início, mas despertou um espírito de ajudar tantas pessoas que você ajuda hoje. E dá para ver já o tamanho do seu coração, já como você ficou toda emocionada de eu relembrar aqui a sua história no início, né? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Já. Marlene, vamos lá, olha, vamos começar do início. Mineira, cidade é Jequeri, uma cidade pequena, né? Pequena. É uma família grande, então, 12 filhos. A senhora não teve oportunidade de estudar. Não. Com 16 anos, se casou, teve 3 filhos. Isso. E aí criou esses filhos nessa condição física complicada, como eu já descrevi, né? É verdade. Uma casa muito simples, não tinha saneamento básico. Não tinha. Não foi nada fácil. Não. Foi isso que despertou na senhora o desejo de repente, ajudar outras pessoas? Foi isso e também por causa da história da minha vida, né? Porque a história das crianças é a mesma da minha. Porque quando nós era pequenos, nós pedia na rua. E era muitos irmãos, 12 filhos, não é brincadeira, por servente de pedreiro. Para a família conseguir dar conta, né, de sustentar 12 crianças. Meu pai era semi-analfabeto, né, também, e não tinha condição, assim, dele prover todas as coisas para essa quantidade de filhos. Bom, e aí, você trabalhou por mais de 20 anos como diarista. Foi. Mas aí, no final da década de 90, você já estava trabalhando numa padaria. Tava. Né? E um certo dia foi levar pães que tinham sobrado ali naquele dia. Sempre sobrava, né? A senhora foi levar numa favela. Na minha comunidade mesmo que eu moro, né? Porque eu moro lá há quase 40 anos, né? E é na mesma comunidade que eu moro. Bom, e aí foi levar lá para umas crianças e você foi vendo uma fila que ia crescendo, crescendo, crescendo de crianças que estavam com fome, precisavam. É verdade, né? Que a comunidade Foi aí carente. que começou a vontade de começar um trabalho mais estabelecido, um trabalho mais organizado de ajuda para essas crianças e não simplesmente, o pão que sobrou eu vou levar ali, mas uma coisa um pouco mais sistematizada? Um pouco mais assim de carinho e no coração. Foi depois que eu conheci a Deus, né? Aí essas crianças da minha comunidade iam para a igreja comigo. Pois é, porque então, só fazendo um retrocesso, assim, uma história do seu trabalho, a senhora tem a primeira história lá de ajudar informalmente, né? Sobrou o pão na padaria, vamos levar para as crianças e tal. Depois começou a fazer isso um pouco mais formatado dentro de uma igreja. O espaço ficou pequeno dentro da igreja. E aí, hoje, existe uma ONG estabelecida dentro da comunidade. Inclusive, a sede dessa ONG é onde antes era o QG ali dos traficantes. Não era nem QG, era um galpão abandonado, né? Que era cheio de lixo. E aonde a prefeitura limpou ele para mim ir, tirou 12 caminhões de lixo na parte de baixo e 3 na parte de cima. E eu fiquei lá com as crianças, encontramos o dono, né, do galpão, porque o dono, ele tem uma empresa lá de frente ao Shopping Interlagos, a Calhaçu, né, que é São João, e conversei com ele cedeu espaço para mim, o dono. Interessante. E a senhora tem uma frase, né? A senhora diz o seguinte, que as crianças elas não têm culpa das escolhas dos pais e que todas as crianças são boas. A senhora vê isso no seu trabalho cotidiano, a transformação dessas crianças? Eu vejo a transformação pela obra de Deus. Deus, ele muda o caráter das pessoas. Então, isso é uma obra de Deus, uma obra missionária, aonde o próprio Deus que manda as pessoas, que manda a comida, que manda alimento para elas, manda tudo. Então, as pessoas que trabalham assim, em prol a Deus, o caráter nosso é o caráter de Deus. A senhora hoje atende 230 crianças. 230 crianças. A senhora fica no galpão das 8 às 22. Fico.
até mais um pouco. Até mais um pouco se precisar. E a senhora sabe o nome ou o apelido das 230 crianças? De todas elas. Meu pai, como assim? Como tem De uma memória todas elas. dessa? Memória, porque é muitos anos junto, é uma família, não é mais... Pois é, mas a criança cresce e vai embora, chega outra criança. Elas não vão embora. Elas vão trabalhar, estudar, fazer faculdade igual elas fazem, cresce e vai fazer faculdade e sempre, todo dia, passa pela ONG, quando chega do serviço. Para ajudar. Para ajudar. Os que não estão trabalhando é voluntário, que estão aguardando abrir uma porta de emprego, né? E a gente, assim, uma família. E por que a senhora acha que essas crianças elas voltam depois de criadas, formadas, e elas voltam para ajudar? É um processo de gratidão por aquilo que elas passaram, por aquilo que elas tiveram? Foi assim que elas receberam o ensinamento, que elas foram ajudadas. Então, agora que elas estão grandes, que elas trabalham, que elas são casadas, muitos são casados, pode ajudar. Por que não ajudar o seu irmão? E de onde vêm os recursos para a senhora conseguir servir refeição para 230 crianças? Os recursos vêm das redes sociais, da internet, das igrejas evangélicas, de igreja católica, que eu também sou da pastoral, porque tudo que tem criança eu estou, né? Porque além de eu ter as minhas crianças, as 200 que estão no meu nome, né, no nome da minha ONG, ainda treino da pastoral, não sei se você já viu falar em pastoral da criança. Sim, claro. Então, que pesa na minha ONG, eu sou voluntária na pastoral, porque é onde eu cedo o espaço da minha ONG para pesar as crianças da pastoral. E olha, o projeto começou há 12 anos. Foi. Começou pequeno, lá na igreja, se transformou na ONG que se chama Reviver, né? A ONG Reviver. Hoje atende, então, como a gente estava falando aqui, 230 crianças. Exatamente. Elas passam 4 horas por dia lá. Elas têm reforço de matemática, português, aulas de inglês, aulas de francês, que são oferecidas por voluntários, né? Por voluntários. E quando elas crescem, elas ainda voltam e se tornam voluntárias da ONG, Reviver. É verdade. Como é para a senhora ver o resultado de 12 anos de trabalho, tantas crianças que poderiam ter ido por um caminho completamente diferente de drogas, violência, entrada no crime. E a senhora vê essas crianças, pessoas de bem, pessoas que conseguiram estudar, pessoas que conseguiram ter uma profissão, constituírem uma família, e tudo isso por intermédio, obviamente, do trabalho dessa ONG, obviamente, pelo intermédio do seu trabalho. Eu vejo, sim, a mão de Deus, né? Que é conforme eu estava falando com você, Deus, ele transforma o caráter da pessoa. Então, lá na ONG, é muito orgulho de ver que, graças a Deus, esses anos, nós não perdemos nenhum. Todos estão trabalhando, são casados, pai de família, os pequenos, em nome de Jesus, vai ser homens, cidadãos de bem. Não importa o que seu pai é. O que importa é você conhecer a Deus. Se você, a Bíblia diz que quando seu pai e sua mãe te abandonam, Jesus chega e carrega no colo. Então, se você não tem pai, não tem mãe, se agarra em Deus. Entendeu? Jesus é o nosso pai. Então, o ensinamento lá é isso, sabe? É isso que nós passa, muito amor, minha família. Mas a Vanessa, nós parei minha vida, sabe, para fazer. E vale a pena, porque eu não vi ninguém se perder. Porque às vezes, se alguns se perder, você pode até desanimar. Claro. Mas quando você vê tudo dando certo, se encaminhando, aí você renova as forças para lutar. E a Vanessa, que a Marlene está citando aqui em vários momentos, é uma das filhas, né, da Marlene e é a grande parceira dela nesse projeto. Marlene, olha, muito obrigado por ter vindo aqui, dividido com a gente a sua história, a sua emoção, que é linda. Se a gente tivesse mais pessoas como você aí pelo mundo, a gente não estaria passando aqui no Brasil
a crise política que a gente verdade. vive, a gente não estaria passando a crise econômica que a gente vive, porque você é muito humana, se preocupa com os outros, quer dividir mesmo o pouco que você tem, e isso faz toda a diferença. A gente precisaria de mais seres humanos, a gente precisaria de mais Marlenes espalhadas por aí. Muito obrigado de verdade, foi um grande prazer te conhecer e conhecer mais de perto a sua história.